Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 13h30. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Sim, o Sesc São Leopoldo é para você. Turismo, cultura, esporte, lazer, academia e muito mais. Acesse sesc-rs.com.br/São Leopoldo e saiba mais. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. 13h32. Bora lá então, 13h32, isso mesmo, popular 1h32 da tarde. Estamos entrando no ar aqui com o Berlinda em Foco, aqui na Berlinda, comigo, Eduardo Werneck, também o Sérgio Dittmann. Temperatura aqui pra mim, eu acho que esse meu relógio do computador tá estragado, porque tá sempre 23 graus, me parece que tá mais, né, mas enfim... Dia Internacional da Mulher, e a gente tem aqui uma representante muito interessante, assim, a gente vai bater esse bate-papo com ela, em seguida eu vou apresentá-la para nós. Eduardo Werneck, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos tão pertinho aqui, o termômetro está diferente, o meu está marcando 31. Mas eu acho que o teu está mais certo que o meu, né, Werneck? Aqui 31. Tudo certo? E tudo certo, bom dia Sérgio, nossa convidada de hoje. Comandante, doutora Fernanda. Vamos apresentar. Feliz Dia das Mulheres para todas as nossas ouvintes. Isso mesmo. Sérgio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Palinha, Werneck, nossa convidada e os nossos ouvintes, ou no rádio ou na internet, que possam nos abrilhantar o nosso trabalho de hoje e também desejarmos um feliz Dia das Mulheres. Como feliz dia para todos nós. É verdade. Que estamos bem, temos condições de trabalho e a vida continua. Não podemos só se queixar. Está quente? Que bom. Botar frio? Também é bom. Chove ou sol? Nós precisamos dessas temperaturas. Seguir a vida, né? Exatamente. Lembrando, o pessoal pode nos assistir na rádio ali, a gente já está com uma grande audiência ali, mais de 50 pessoas na nossa rádio Berlinda. Só acessar ali o site berlinda.com.br, tem o play ali, o pessoal que não pode nos ver, mas pode ficar nos escutando e também, obviamente, né, pelas nossas redes sociais. Bom, está aqui a diretora do Instituto Penal de São Leopoldo, Fernanda Camargo, que eu agradeço demais. Obrigado pela presença, parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho sobre essa profissão, né? Que à frente de eu até coloquei, né? Fui olhar ali, né? Como é ser mulher e diretora em um sistema feito por e para os homens, né? Como é que é essa experiência? Boa tarde, Fernanda. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Palinha. Boa tarde, os colegas de mesa. Agradeço novamente a oportunidade de estar na Rádio Berlinda. Aproveito também para desejar um ótimo dia para as
mulheres, principalmente para as nossas colegas aí, agentes penitenciárias da SUSEP, colegas de profissão. Então, falando um pouco, né, sobre a minha profissão e a trajetória na SUSEP, eu entrei na SUSEP em 2014. Prestei o serviço o concurso, né, servidora pública, para a função de agente penitenciário. Iniciei atividades em 2014, vim de lotação direto para o presídio de Novo Hamburgo, que é um presídio semiaberto. E ali eu permaneci por 7 anos exercendo a função de agente penitenciário. Em 2021, fui convidada pelo delegado da 1ª Região Penitenciária, da qual nós fazemos parte, para assumir a função de diretora administradora do Instituto Penal de São Leopoldo, o nosso presídio semiaberto do município. Já são aí quase 2 anos, né, de exercendo a função de diretora, e eu costumo dizer que eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu me sinto realizada no que eu faço. Eu posso dizer hoje, com convicção, de que eu estou no caminho certo. A função de diretora do Presídio de São Leopoldo também me trouxe muita experiência, muitos contatos. É uma função muito desafiadora, né? É uma função que me desafia diariamente e eu encaro isso de uma maneira muito positiva, porque é uma função que está me trazendo uma evolução constante. E não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, né? Porque nós lidamos ali com pessoas. Nós temos 190 vidas ali dentro, hoje. Nosso efetivo carcerário é composto de 190 pessoas e mais 27 funcionários, 27 servidores. Ou seja, tem bastante gente envolvida, né, diretora? Exatamente. A 27 revisando 24 horas. Não, revezando 24 horas, nós temos hoje, em média, 14 servidores. 14. Isso, que são os agentes penitenciários, né, que são os colegas que trabalham em regime de plantão, que fazem a parte da guarda. Os demais fazem parte administrativa. Nós temos parte de documentação, temos departamento técnico, que é constituído hoje por um psicólogo e 2 assistentes sociais, né? Diretora e vice-diretor, chefe de segurança. Ô, diretora, como é que chega, né, o cargo? Eu não sei se a senhora tem esse número, agora quando a senhora falou ali sobre os agentes penitenciários mulheres, né? A senhora tem aí no estado quantos temos mulheres hoje? Pois é, eu até fui procurar esse dado hoje de manhã antes de eu vir para cá. também ter ido buscar, e agora quando a senhora citou, eu disse, será quantos somos, né? Eu até vou olhar, eu trouxe uma colinha aqui, eu vi uma entrevista da delegada Nadine. Delegada de polícia, né, Nadine. Exatamente. E na qual ela falava sobre os percentuais do Estado, justamente falando sobre a questão das mulheres, né? E ela aponta, então, segundo a entrevista que eu li dela, né, que na Polícia Civil o quadro de servidoras representa aí 40%, no IGP 47,46%, Brigada Militar 15%, Bombeiros 8,6% e Polícia Penal, né, que são os integrantes da SUSEP, 37% de servidoras mulheres. Já é um número. Exatamente. A senhora atua no presídio masculino ou é misto ali? Não, masculino. Só masculino. E quantas agentes mulheres tem ali? Hoje, num quadro de 27 servidores, nós temos 9 comigo. 9 servidoras mulheres. 30%. Como é que surgiu assim, né, ser um agente penal por um ambiente exatamente como... Já estava na polícia antes? Não, ou fez o concurso? Como é que foi a entrada na vida policial? Na carreira policial? E Novo Hamburgo também é masculino, né? Que você iniciou. Novo Hamburgo também é masculino. Acho que feminino temos só a Madre Peretti, tem mais algum? Porto Alegre e Guaíba. São os dois, são assim, os femininos, exatamente. Assim. Então, eu era servidora pública já antes, né, do Estado, trabalhava em Porto Alegre, trabalhei por 12 anos em Porto Alegre. Mas não em segurança? Não, numa Secretaria de Estado da Secretaria da Ciência e Tecnologia. Trabalhava na área financeira. 12 anos trabalhando na área financeira. Então, surgiu, estava quase formando na faculdade, formei em 2013, né? E pensei logo ali, no final da faculdade, passei a pensar nos concursos públicos. Quando eu vi a chamada... Sua formação? Direito. Formada em Direito pela Unicinos, exato. Quando eu vi a chamada para o concurso público da SUSEP, me interessei. Aí fui verificar as funções, regime de trabalho, enfim, toda a questão da carreira, né? E prestei o concurso.
Prestei o concurso, tinha prestado um para a Polícia Civil, não havia passado, prestei para a SUSEP e ingressei. Aí ingressei em 2014 e logo que eu ingressei, eu morava em São Leopoldo, então eu pedi a minha lotação para Novo Hamburgo, que era um local próximo, né? Não na mesma cidade que eu estava morando, mas próximo. Por isso fui direto para o presídio masculino de Novo Hamburgo. Não passa por uma formação antes? Sim, nós tivemos um curso de formação, tem um curso de formação preparatório. Não, em torno de 3-4 meses. Lembrando que esse curso aí é homem e mulher, né? Quem passa todo mundo junto, trabalha tudo junto, não é uma coisa separada, né, diretora? Não, tanto o agente feminino masculino quanto o agente feminino, agente penitenciário feminino, eles desenvolvem as mesmas funções. Perfeito. Né? A única coisa que, por exemplo, nós não fizemos hoje ali no presídio aqui, por exemplo, no presídio de São Leopoldo, enquanto agentes femininas, é a revista do preso. Né? Porque chega um preso ali, nós precisamos fazer a revista, aí sim os colegas homens desenvolvem essa função. Como acontece no presídio feminino. Exatamente, como acontece no presídio feminino. Nós temos justamente essa proporção maior no presídio masculino de homens, né? E no feminino o contrário, justamente por essa questão, para desenvolver as atividades pertinentes. Né? Mas as funções são exatamente as mesmas. O curso de formação é o mesmo, a carga horária, o que se estuda, exatamente a mesma coisa. Ô, diretora, e a família, quando a senhora disse, estou saindo de uma área e estou indo para cadeia. Estou indo para cadeia. A minha mãe até hoje não acostumou com a ideia ainda, coitada. Ela quase infartou. Não, porque, né, e não adianta, né, é coletivo uma decisão, né, claro que tem a vontade pessoal, mas precisa, obviamente, né. Sim, eu costumo dizer, né, a Fernanda, antes de ser agente penitenciária, ser servidora pública, ela é filha, ela é irmã, né, eu sou tia, eu sou mãe, então envolve aí várias pessoas, né, eu costumo escutar muito da minha filha, inclusive, mãe, às vezes tu exagera um pouco por conta da tua profissão, mas é uma profissão que tu escolheu, né? Então, querendo ou não, envolve, né? A família, assim, ficou muito surpresa, porque eu venho de uma família de classe média, baixa, né? E, então, foi sempre uma luta, assim, para estudar, para se formar, para conseguir. Eu tenho uma outra irmã que também é formada em Direito, né? E ela resolveu exercer. Eu sempre pensei no concurso público, não exerci o direito, né? E foi uma surpresa, porque na família nós não temos ninguém que trabalhe com a questão da segurança pública, né? Eu vejo a minha mãe, assim, muito preocupada, diariamente, coitada, né? E meu pai... Desculpa, diretora, mas de uma certa forma é preocupante mesmo, né? Porque a gente lembra, assim, quando a gente fala que vai trabalhar dentro de um presídio, né? A primeira coisa que remete àquelas cenas, né? Uma rebelião e tal. É difícil a gente desvincular, assim, né? A primeira imagem, me parece. Então, obviamente, que a mãe deve ter falado, olha, vamos ver o que essa menina tem, né? Querer ir para dentro de um presídio, né? Mas, enfim, é uma carreira digna também e muito importante, agora a senhora falando do direito, né? Importante também esse conhecimento, né? Do direito, das leis, até para a fala, né? Do dia a dia ali, né? Porque deve ter muitos enfrentamentos, acredito eu. Com certeza. Qual é a capacidade desse nosso presídio aqui de São Leopoldo? E as dificuldades que vocês têm com um prédio bem no centro da cidade? O teto hoje judicial está em 190, que é normalmente o que nós temos ali, varia de 185 até 190 sempre, né? Nós temos muita movimentação. Entram muitos apenados e saem muitos apenados, né? Porque nós temos ali hoje o regime semiaberto e a nossa vara de execuções criminais, que é a VEC de Novo Hamburgo, ela entende que, até para questão de vagas, organizar e agilizar, quando o preso progride para o regime aberto, coloca a tornozeleira eletrônica, né? Então, para dar espaço. Mas daí, com tornozeleira eletrônica, vocês também têm o controle dele aqui, ou quem é que tem esse controle? O Departamento de Monitoramento Eletrônico. Tem um departamento específico da SUSEP que trata só da tornozeleira. Ele não é aqui da Porto Alegre. Ele não é mais local, né? Tem base. Ele passa para... Regional. Isso. Tem base em Porto Alegre e Novo Hamburgo agora.
Eu acho importante, já que a gente citou a tornozeleira, né? Porque a diretora já esteve aqui em outra oportunidade e eu acho importante essa fala, né? Essa fase do preso, quando ele coloca a tornozeleira eletrônica, e eu quero que a diretora reforce isso, é uma conquista dele. Um trabalho que foi feito com ele e ele está indo por uma segunda etapa, que a primeira, obviamente, é conquistar a tornozeleira para poder sair, né? Eu acho importante a senhora comentar de novo, né? A rádio tem muita rotatividade, porque às vezes o pessoal acha, tá tornozeleira eletrônica e tal, né? Mas eu acho importante explicar isso, diretor. Essa etapa dele, né? Com a sociedade, ele está sendo, né, devolvido à sociedade. Ele está a um passo da liberdade. Né? A tornozeleira eletrônica, ela é a última fase ali do cumprimento de pena. Então, após a tornozeleira eletrônica, no regime semiaberto, que é um passo antes da tornozeleira, ele já está sendo preparado para o retorno, né, ao convívio com a sociedade. Quando ele chega na fase da tornozeleira, a gente pode dizer que ele realmente está a um passo, né? Logo chega a questão da liberdade. Então, é todo um trabalho que se faz, uma preparação. Nós, no regime semiaberto, nós tentamos focar muito na questão dos cursos profissionalizantes, né, do trabalho externo, tentando encaminhar eles ali. E, inclusive, falando sobre a questão da localização que o senhor nos coloca, eu acho muito positiva a localização do presídio aqui. Para nós é muito positivo. Eu sei que talvez para a comunidade não seja, né? Enquanto vizinhos ali, enfim, mas para nós e para o apenado eu acho muito positiva, porque ele nos possibilita a localização próximo de trem, próximo de ônibus, o fácil acesso, né, para que eles possam deslocar para o trabalho externo. Se nós estivéssemos, por exemplo, num local mais afastado, dificultaria muito, porque os apenados hoje, a grande maioria depende de ônibus, depende de transporte público. Eles têm um limite de distância onde eles podem trabalhar? Na verdade, não existe um limite, né? Existe, assim, a questão do bom senso por parte da administração e dependendo, às vezes, a intervenção do juiz. Por exemplo, um apenado nos pede autorização para trabalhar em Viamão, né? Nós vamos verificar se é um trabalho lícito, se é uma empresa realmente, né, estabelecida, enfim, com todos uma série de requisitos. Como é que ele vai chegar lá? Como ele vai ir, se ele vai ter condições de chegar, porque ele tem um tempo de deslocamento. De retornar também. Para retornar, ele não pode atrasar. Então, ele tem um horário para sair de dentro do presídio, um horário para chegar na empresa e no retorno a mesma coisa. Então, é uma série de coisas que são avaliadas, uma série de itens que são avaliadas. E se, por exemplo, eu entendo de pronto que não seria producente, viável que esse apenado trabalhe em Viamão, eu ainda posso solicitar a autorização e pedir a avaliação do juiz da VEC. Né? Então, é feita uma avaliação. Nós temos hoje, por exemplo, uma empresa parceira em Estância Velha. Pode citar o nome, diretora, porque a gente sempre reforça, se quiser citar, fica à vontade e não tem problema nenhum. Então, essa empresa parceira de Estância Velha, eles trabalham com apenado já há mais de 6 ou 7 anos. Eles utilizam mão de obra prisional. Isso é ótimo, né? O pessoal saber, sim, tentar se apropriar como é que funciona, né? E são casos de sucesso. Nós tivemos aí, há 2 semanas atrás, uma reunião, inclusive, com o seu Cláudio, que é o proprietário da empresa, e ele nos falou que mais de um apenado, depois de sair em liberdade, né, em liberdade condicional, continuam trabalhando com ele como seletista, com carteira assinada, né? E aí recebendo alguns mais de R$3.000 por mês. A gente vê muito caso, né, da polícia prendendo de novo os criminosos aí, ou ex-criminosos, né, que estão no regime semiaberto com tornozeleira. Qual o percentual desse pessoal de tornozeleira que volta a praticar crime? O percentual de reincidência, eu vou ficar devendo para vocês depois. Eu posso passar para o Palinha depois, se ele quiser depois divulgar num outro programa, porque eu não peguei esse dado. Mas tem um percentual, tem um estudo que é feito sobre isso para a questão da reincidência, né? Embora se faça todo um trabalho, como eu disse, nós temos presídios aí com empresas estabelecidas dentro dos presídios, né? E essas empresas empregam aí quantidade grande de apenados, às vezes 30, Quando ele 40, recebe a 50. tornozeleira, ele tem que ter um serviço, um emprego, não?
Não necessariamente, se indica que tenha, né? Nós realizamos todo um trabalho ali psicológico e social, incentivando para que eles retomem o trabalho externo. Isso é uma das primeiras questões que, na verdade, nós já insistimos para que eles... Não é só botar a tornozeleira e ir para a rua, né? Não, eles têm, assim, eles são incentivados a buscarem um trabalho, né? São incentivados a buscarem um trabalho, tanto no regime semiaberto quanto depois no aberto, porque mesmo o Departamento de Monitoramento Eletrônico, a SUSEP mantém assistentes sociais e psicólogos que fazem esse serviço de sensibilização. Ô, diretora, de 190 apenados que temos aqui, né, quantos já estão trabalhando ali? Nós estamos hoje com quase 60% com trabalho ativo. Bom, né? Sem falar os cursos, né? Em seguida a gente faz matéria, eu vou lá e incomoda a diretora. E aí, como é que tá isso, como é que tá aquilo? Porque eu acho importante, ontem ainda subiu uma matéria assim, né? Ano letivo recomeça para 3 mil alunos no sistema prisional gaúcho. A diretora tem esse olhar assim, né, do estudo, da parte técnica, para dar alguma profissão pro apenado e tal, né? A senhora tem esse cuidado para largar ali, né, na sociedade já com alguma habilidade, já com alguma situação. Como é que está isso, assim? E temos alunos prisionais aqui também? Sim, nós tivemos aí 3 cursos agora no ano passado, né? Cursos importantes, cursos importantíssimos, que foi 2 foram de barbeiro, né? E um deles foi de eletricista profissional, tanto para residência quanto comercial. Vejam bem, né? O pessoal tá ali, às vezes tu não sabe, né? Tá ali, olha, vamos, né? E eles se inscrevem, né, diretora? Assim, sim, normalmente nós abrimos ali a possibilidade para esses que estão recolhidos, né? Porque normalmente as turmas elas ocorrem durante o dia. Nós precisamos contar com parcerias aí, e esses últimos 3 foram feitos em parceria com a UNP, a Universal, né? A Igreja Universal. Então essas pessoas que vêm ali fazem um trabalho voluntário e têm as suas atividades. Então nós precisamos conciliar com as atividades profissionais deles, né? Mas foram cursos assim importantíssimos, 3 turmas que formaram. E o que normalmente se busca são cursos profissionalizantes, para que eles saiam dali de dentro com uma profissão e que seja de preferência uma profissão que eles não precisem desembolsar recurso financeiro para começar a atuar. Né? Pelo menos não uma quantidade expressiva. Por exemplo, um barbeiro vai fazer um corte de cabelo tendo uma máquina de cortar cabelo, uma tesoura e um pente. Daqui um pouco ele coloca até uma cadeira lá na garagem da casa dele e inicia dessa forma. Perfeito. Né? O eletricista é a mesma coisa, vai precisar de uma caixa de ferramentas, pode atender a domicílio, né? Então, normalmente nós buscamos esses tipos de cursos profissionalizantes, aqueles que realmente eles tenham condições de iniciar. Porque não adianta a gente apostar num curso sabendo que o apenado muitas vezes sai dali e não tem condições de pagar a passagem para ir embora, né? Então, precisamos achar oportunidades que eles realmente consigam desenvolver após, né, o cumprimento de pena. Porque eles vão voltar para a sociedade. É como normalmente eu digo, essas pessoas hoje elas estão contidas, né? Amanhã elas estarão conosco novamente na sociedade. E de que maneira nós queremos que eles retornem? A receptividade da sociedade em acolher um ex-apenado e dar emprego? Porque assim, a gente tem uma sociedade preconceituosa, né? A gente precisa mudar ciclos. Assim, a gente está falando da mulher, né? Hoje, né? Um dia importante, que é todo dia, né? Mas obviamente que tem essa data que simboliza e mostra, é um dia de luta, né? Porque as mulheres lutaram, né? Toda a história começa por luta, né? Então precisa... Como é que está a nossa sociedade em relação... Como é que a senhora enxerga, a né? gente vê que tem essas empresas que a senhora citou, que são situações pontuais, eu acredito, né? Parceiras, pontuais. É feito todo um trabalho, né? Tem empresas que, por exemplo, né, com a própria empresa, né? Tem empresas, por exemplo, que nós visitamos ali enquanto administração 4, 5, 6 vezes. Até conseguir sensibilizar, porque é todo um trabalho, né? Não é apenas sensibilizar o empresário, é sensibilizar o empresário, é sensibilizar o departamento de RH, o departamento administrativo, as pessoas que trabalham na produção, os colegas, que estão conjunto com ele no dia a dia, né? Exatamente. Os futuros colegas.
mais ou menos a ideia da grau de instrução desse pessoal que está no presídio? Vocês têm alguma noção sobre isso? Nós temos o nosso psicólogo, assim, ele é muito atento com relação a isso. Nós temos hoje ali alinhado e computado assim a profissão deles, o grau de instrução, e a grande maioria, infelizmente, é fundamental incompleto. 3ª série, 4ª série, 5ª série. 5ª série quando muito, infelizmente, né? E em questão dos bairros, locais de residência também, o nosso psicólogo faz um trabalho muito apurado nesse sentido. Isso é importante, né? Para ele entender que ele é aquela pessoa, né? Até porque nós temos que ter esses dados na hora de buscar as oportunidades de emprego e as oportunidades de curso. Não adianta eu trazer um curso ali para dentro que precise que a pessoa domine, por exemplo, matemática, né? Exigir isso deles. Não vai funcionar. Então, nós temos que ter. Com relação assim, à questão dos empresários, nós tivemos uma empresa que hoje, parceira aqui de São Leopoldo também, que o empresário pediu para que nós fizéssemos a última reunião que nós tivemos, né, para tratar e alinhar as questões da utilização da mão de obra prisional com todos os funcionários da empresa. Nós fizemos uma reunião com 60 funcionários. Olha só que bacana. Para que eu sensibilizasse, né, para que nós tentássemos todos eles, sensibilizar eles da oportunidade que essas pessoas merecem. E mostrar que esse pessoal está preparado para retornar em condições, né, de frequentar a sociedade normalmente, né, já que foram retirados de algum momento, né, alguma coisa na vida, né? Exato. É importante mesmo. Noção de tipos de delitos que o pessoal chega lá, como vocês têm também algum meio lá, não deve ser os perigosos, ali são os menos perigosos, deve estar por vocês. Maioria ainda é droga, ainda é tráfico. A grande maioria é tráfico de droga. Nós temos também, é feito também esse tipo de levantamento também é feito pelo nosso psicólogo, né? E a grande maioria é tráfico de drogas. Mas eu costumo explicar assim que todo apenado, independente do crime que ele tenha cometido, ele vai passar pelo regime fechado e vai vir para o semiaberto. E a questão da transferência, normalmente, ela é mais regionalizada. Porque o que acontece? E isso, tanto a vara de execuções quanto a SUSEP tem esse cuidado. Por exemplo, o preso progrediu, né, do regime fechado, veio para o regime semiaberto. A família do preso toda mora em Porto Alegre. Aí traz o preso para São Leopoldo. Ele não vai ter o apoio dessa família, porque a família não vai ter condições de vir visitar semanalmente, trazer, apoiar com roupa, com mantimentos, enfim, tudo que é necessário, porque vai ter custo. Então, quando se destina a ele o local para o qual ele vai, se tem esse cuidado, inclusive, de manter ele próximo dos familiares, de manter ele, se ele manifesta, quando ele chega ali, ele manifesta que ele tem, por exemplo, um local que vai oferecer o emprego para ele, né, de se colocar ele o mais próximo possível desse local, para que ele tenha condições. Existe essa movimentação de regional? Existe esse cuidado. Existe esse cuidado. Porque tudo isso, eu entendo, né? E eu acredito que essa seja a motivação para esse cuidado, tudo isso influencia na ressocialização deles, né? A família acolher, a família participar, a família acompanhar, estimular, o trabalho próximo, né? Não dificultar a questão do transporte, porque quanto mais tu dificulta, pior é, né? Sim. Claro. Então, sempre foi assim, né? Dificulta a situação, hoje não vai querer. Vai buscar alguma coisa mais fácil. Nós temos a média de idade, diretor, aqui, desses 190 apenados, nós estamos falando ali na casa dos 25, seria uma média de idade, sei lá, estou tirando o número aqui de 25 anos, né? Eu acho que o maior percentual aí é entre 23, 24 anos aí até 30, 35 anos. São jovens, né? São jovens assim que a gente precisa. A sociedade, precisa. A idade mais produtiva, né? A sociedade também precisa. Deveria estar. E a sociedade também precisa fazer parte disso e entender, né? Eu quero voltar assim, a senhora assim, chega na SUSEP, mas esse cargo de diretora, né? Como é que ele surge? E quais os desafios assim diários, porque assim o pessoal pensa que é administrar 190 apenados, cada um com a sua, né, com a sua história, porque cada um tem a sua história, né? Como lidar com isso, né? Como chamar lá um palhinha da vida, vem cá, senta aqui, vamos conversar, e é olho no olho, é uma mulher diante de um apenado.
190 então, homens, né? né? Uma diretora mulher. Como é que é isso, né? Como é que é bater na mesa, assim? Então, eu trabalhei esses 7 anos lá em Novo Hamburgo, né? E aí surgiu o convite do delegado para que eu assumisse a função. E eu de pronto aceitei, porque em Novo Hamburgo, embora eu já tivesse aprendido muito, né? E absorvido tudo que eu podia, eu estava me encontrando limitada lá. Então, resolvi aceitar o desafio. O policial penal, ele faz escolta também, né? A senhora fazia também, né? Fazia que também trabalho. A escolta, me parece que também é uma coisa que a gente sempre fica, a gente vê, né? Depende o apenado e tal, né? Todo trabalho. O que eu acho, assim, de suma importância. Eu acho que todas as pessoas que assumem uma função, né? Como esta, por exemplo, de diretora, de diretor substituto, ou mesmo de chefe de segurança de uma cadeia, deveria passar primeiro pela função de exercer a função do agente penitenciário. Você tem que exercer tem que entender, tudo, né? Exato. A gente precisa entender o que está pedindo para o servidor, né? Precisa entender qual é se é possível pedir para ele que faça a escolta dessa maneira. Tu tem que compreender para poder tratar com ele. Olha, eu acho que poderia ter feito assim, talvez tu tivesse feito assim. Olha, vocês têm que cuidar um pouco mais na segurança, porque essa questão está deixando a desejar. Então, tratar com eles com propriedade. Né? Por isso, assim, de suma importância que as pessoas tenham a vivência, exatamente. E essa vivência, eu acho que me trouxe me ajudou muito assim na função de direção e continua me ajudando e auxiliando, porque eu consigo falar com os colegas com propriedade. Né? Eu sei do que eu estou falando. Já teve naquela cadeira. Exatamente. Né? E consigo, mais do que isso, inclusive, me colocar no lugar deles, inclusive para saber quais são as necessidades dos meus colegas. Isso também é importante, né? Porque nós precisamos nos colocar, eu preciso preservar ali os direitos do preso, mas eu também preciso pensar no meu colega que está trabalhando 24 horas. Os direitos dos servidores também, e as necessidades dos servidores. Né? Então, com essa experiência de 7 anos em Novo Hamburgo, hoje eu consigo me colocar no lugar deles e ver quais são as reais necessidades do presídio. Né? Quando o delegado me convidou para assumir essa função, né? Eu havia trabalhado apenas como supervisora de plantão, que nós chamamos, que é um agente penitenciário, assim como os demais colegas que estão no plantão, que, vamos dizer, o facilitador, é aquele que distribui e organiza as tarefas do plantão. É o né? supervisor de turno que a gente chamava. Isso, exato. Né? Hoje nós temos ali 5 escoltas para fazer, nós temos movimentação com o médico na cadeia, então o supervisor, né, distribui, orienta, enfim, acompanha a execução das atividades. Eu havia desempenhado essa função, né, sempre fui uma pessoa assim, muito organizada, bem determinada, e eu acho que o mais importante de tudo, eu amo o que eu faço. Né? Então, é um somatório. Eu acho que somando todas essas questões, assim, né? É claro que a gente não existe perfeição e eu busco, assim, diariamente melhorar, né? Ouvindo a opinião dos meus colegas, fazendo reunião de equipe, conversando muito com eles, até mesmo de maneira informal. Mas eu acredito que olhando, assim, tudo que nós conseguimos fazer, né? Toda a nossa equipe de 2021 para cá, que nós estamos no caminho certo. O diretor, a gente vive num mundo muito polarizado, né? É um horror e o tribunal do júri está aí nas redes sociais. Hoje em dia todo mundo é especialista, diretor de presídio e tal, né? Eu quero ir ali aquela pauta que a gente tinha. Eu até não conversei mais sobre o sistema sala de saúde. Como é que era o tema ali? A unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde. Me lembro, cada vez que a gente trata desse assunto, o pessoal, mas vamos... Eu acho importante, né, o relato da senhora, e aí também há uma percepção de uma diretora, né, um olhar de uma diretora e colocando dentro da sociedade esse cidadão, porque a gente está falando de pessoas, né? Então, assim, preso ou não, são pessoas e a gente quer trazer ela de volta para a sociedade, pelo menos é essa a finalidade, não é jogar, né? É que nem o canil, né? Vem o pessoal da SEMPA aqui e fala aqui, né? A canil não tinha que existir, né? O cachorro não tinha que estar preso e o ser humano muito menos, né? Muito menos. Como é que está essa unidade de saúde, né? Como é que foi pensado isso, né? E eu reforço, né? Muita gente acompanhando a gente aqui. E como é que está instalada essa unidade? Porque eu faço parte do Conselho de Saúde também, né? E a gente fica sabendo que está sendo instalado, só que não está funcionando.
Como é que está nesse sentido? Pode até dizer a etapa que está, né? Porque não avançou muito. Eu vou antes, então, ainda, né? Porque nem todo mundo que está escutando aqui sabe de que tema que é esse. É uma unidade de saúde, né? Que a gente começou a falar sobre esse em 2020, 2021, diretor? Não, 2022. 2022. Porque eu entrei em 2021, 2022 surgiu o projeto da Unidade Básica de Saúde. E isso dentro do nosso Instituto Penal seria até uma referência, né? Como é que está isso, se a senhora puder? E até que etapa nós estamos, né? Então, nós estamos com etapa de aprovação de projetos de reforma, né? Nós precisamos, para poder instalar a unidade básica de saúde ali dentro do presídio hoje, nós precisamos de algumas reformas estruturais, né? E adequação de espaço. Então, nós estamos em fase de aprovação de projetos para depois dar início nas reformas. Foi feito já o credenciamento pelo município, né? Então, a parte de credenciamento está toda aprovada. O que acontece? Nós temos já hoje um atendimento de saúde disponibilizado para os apenados ali, que é feito por meio de um trabalho de 2 enfermeiras e um médico do município. Servidores, né? Servidores públicos do município. Eles nos atendem ali 2 turnos na semana. 2 enfermeiras, 1 turno, e o médico durante 1 ou 2 horas num outro dia da semana também. Qual a importância da unidade básica de saúde? Né? Se nós formos pensar que nós temos hoje 190 apenados ali, quando chega a época de inverno, outono e inverno, né, que começam a aparecer os sintomas gripais. Tem que levar todo mundo para o médico. Exatamente. Né? Época de Covid, por exemplo. Né? Precisa movimentar essas pessoas para médico. Então, movimenta viatura, movimenta no mínimo 2 agentes penitenciários para fazer essa escolta, tem que deslocar. Tem que ficar lá. Precisa ficar lá. Eu tenho 2 agentes penitenciários a menos trabalhando dentro do presídio. Eles têm prioridade no atendimento, imagino? Não tem prioridade. Normalmente, quando nós chegamos, eles nas unidades básicas de saúde, eles tentam agilizar, porque é uma questão de segurança. Né? O problema não é o preso que está conosco ali na escolta, mas talvez um desafeto dele. Então, tem toda uma questão de segurança que não envolve apenas o apenado e esses 2 agentes que estão ali fazendo essa escolta, mas todas as pessoas da comunidade que estão dentro do posto aguardando atendimento. Precisa ver esse olhar, né? Exato. No entorno, né? Muitas vezes a sociedade também não está sabendo de como tratar isso aí. Exato. Que a gente esteve fazendo uma fiscalização pelo Conselho numa unidade de saúde. Então, nós tínhamos mais de 200 pessoas esperando para ser atendido e tinha fazendo trabalhos de presos. Que passa na frente de todo mundo. Mas aí que vai para o presídio mesmo, como é que se chama ainda? Eu sei que é o exame, aquele que tu faz antes, tu é preso, tu é feito... Tem que fazer o exame antes agora fugiu o nome. Delegacia. Corpo de delito. Leva. Então, as pessoas lá não estão sendo atendidas, mas não estão sabendo o que está acontecendo do outro lado, que está sendo feito lá e estiver no hospital. Então, aí também é Por isso que é importante, né, a fala de quem vive, né, lá dentro, que é o caso. Não, esses espaços, assim como esse que vocês estão nos concedendo, eles são importantíssimos para nós, para que as pessoas, justamente para que a comunidade entenda a importância do nosso trabalho e o porquê de determinadas situações. Assim, por exemplo, como a unidade básica de saúde, por que é tão importante ali? Porque esses apenados, eles precisam ir para o médico, né? Nós temos outras questões, tem apenados ali com problema de pressão alta, eu tenho apenados que precisam fazer aquela injeção insulina, né? Então, tem vários outros tipos de doença, não é só isso. E esses apenados precisam de assistência de saúde também, sim, né? Então, ao invés... Né? Exato, 200 não é pouca quase gente. 200. Ao invés de movimentar esses quase 200, tem dias que são 2, 3, 4 escoltas para médico por dia. Na época do inverno aumenta muito. E aí leva todos juntos? Como é que é? Não, normalmente não, um por vez, né? Então, esse atendimento de saúde ali dentro vai evitar uma série de transtornos, vai gerar economia com certeza. E aí o posto atende só o presídio ou é aberto à população também? E tem vai surgindo as perguntas aqui, e eu quero até atualizar a nossa caixinha, tem muita gente dando boa tarde aqui, mas assim, tem uma unidade específica ou
como é que vocês trabalham? Assim, leva lá na UBS, lá na feitoria? Ou como é que vocês fazem Normalmente nós levamos na mais próxima, hoje para nós aqui é a feitoria, né? Normalmente nós levamos na unidade da feitoria. Uma outra coisa que precisamos pensar também, e foi um dos fatores que nos levou a buscar esse projeto, a questão do trabalho preventivo, né? Eu acho que tudo na vida, para tudo na vida, o trabalho preventivo sempre vai ser mais benéfico, né? Então, se a gente tratar aquela doença no início, ou fazer todo um trabalho de conscientização com eles ali para evitar, isso vai gerar redução de custos também. Tá. O olhar da diretora, olha só, Sérgio Agnes Dias, eu estou aqui nos acompanhando até, ela colocou ali, né, o corpo de delito, o Eduardo acabou lembrando, e olha só que interessante, ela disse, Sérgio, tinha um com tornozeleira, né, e estava preocupado com a demora no atendimento, e chegando o horário dele estar na sua residência. Exato. Esse é um problema que nós tivemos lá. É o olhar que vê, né? A gente não se toca, mas eles têm os horários, né? Tem os horários. Tem que estar lá a tal hora. Eles têm regras para cumprir, e se elas não são cumpridas, eles retornam, eles regridem de regime. Né? Eles podem já estar em casa cumprindo um regime aberto com tornozeleira eletrônica e descumpriu alguma regra, o juiz ordena que retorne, regrida de regime. Né? Eu não respondi, acho que antes a questão da tua pergunta, Palinha, sobre o desafio, né? Pois é, mas da função, exercendo a que função deve de ser, diretora. Né? Deve ter muitos, né? Porque tem que estar ali criativo, né? Mas eu acho que é uma questão de perfil. Né? Quando tu tens um perfil e atua de maneira profissional, eu posso dizer assim, que tanto em Novo Hamburgo quanto em São Leopoldo, eu conquistei o respeito dos presos. Eu consigo conversar com todos eles, né? Com respeito, olhando no olho, e eles nunca tiveram nenhum problema de desrespeito nesses 8 anos de serviço público na SUSEP. Então, eu acredito que, às vezes, até eu acho que o fato de ser mulher facilita. Facilita. Porque... Quebra um pouco. Exatamente. Do enfrentamento, assim. O enfrentamento, né? Aquele olhar mais humanizado que eles percebem na gente e esperam, né? Até por causa da questão da família. Os apenados, normalmente, eles são muito família. Para eles, a família, assim, é sagrado, né? Então, eu acho que tudo isso contribui. Então... Eu acredito que o fato de ser mulher, né, não me traga maiores problemas. Muito pelo contrário. O diretor, é muitos cases de sucesso, assim, aquele apenado que saiu dali e conseguiu, né, mudar realmente a vida e vem e fala para a senhora como partilha? Sim, vários, né? Tem presos ali que às vezes eles perguntam se pode trazer, por exemplo, tu arruma um emprego para o apenado, né? Incentiva ele até que ele comece a trabalhar e tal, ele recebe o primeiro salário, ele vem lá e pergunta, olha, dona Fernanda, posso trazer uma lembrancinha para a senhora para agradecer a oportunidade, né? A gente não pode receber, mas existem vários casos assim que nós enxergamos que eles ficam realmente agradecidos. Porque muitos falta realmente o apoio, a base. Às vezes é o acolhimento, assim, né? A oportunidade. Porque nós trabalhamos com eles, inclusive, na linha de que, quando eles saem dali de dentro do sistema, infelizmente, eles colocam o pé para fora da porta, eles estão com um X nas costas. É um ex-apenado, né? Eu digo para eles, vocês saem daqui com um X na paleta. É isso que eu digo para eles. Então, e para pagar esse X aí. Exatamente. Leva X tempo. Muito X tempo. Então, aproveitem a oportunidade, né, de começar a trabalhar enquanto vocês estão aqui dentro, porque a gente está facilitando para vocês. Somos nós que trabalhamos e realizamos todo o convencimento do empresário. Tem muito pai de família aí fora hoje que está distribuindo currículo há meses, batendo de porta em porta, buscando uma vaga. Né? E eles estão ganhando de mão beijada. Né? Exatamente. Né? Mas é um trabalho que eu acho importante, porque se eles não aproveitarem essa oportunidade ali, no momento de cumprimento de pena, depois com certeza vai ser muito mais difícil. E é um trabalho, não é só para ele, é para toda a sociedade. Toda a sociedade. É uma pessoa que volta a uma vida ativa, né, e produtiva. Exato, porque se a pessoa sai dali, né, não está empregado, ele sai dali, tem uma família, 4, 5, 6 filhos para sustentar. Tem que comer. Chega em casa, né? Esses filhos estão chorando de fome. Não tem o que comer, não tem um arroz para colocar na panela. Ele sabe onde buscar, né? Exato. Dentro do sistema prisional de vocês lá, tem muita fuga das pessoas, dos presos? Existe fugas ali?
Existe fugas, né? E Não só no semiaberto. Não só no semiaberto. O fechado mais difícil, né? Fechado bem mais difícil. Mas existem fugas no regime semiaberto, embora, porque nós temos ali hoje aqueles que não saem. Assim como tem 60% hoje com trabalho externo ativo, tem outros 40% que ficam segregados 24 horas. Então, esses casos, sim, ocorrem, né, de vez em quando fugas, porque às vezes é alguém que está precisando eles precisam de dinheiro para droga, ou estão ali dentro, estão se sentindo enclausurados, também não querem abraçar a oportunidade de trabalho, porque hoje nós temos ali algumas oportunidades de trabalho sobrando, a gente faz todo um trabalho, né, e só se libera ele para trabalhar a partir do momento que nós sentimos que ele está preparado para... E se ele quer, né, diretora Miriam, que a senhora disse isso, ninguém é forçado. Se o Sérgio não quer trabalhar, bom, não quer, vai ficar aí dentro. Exatamente. Esses 40% que estão ali, a gente faz todo um trabalho sempre oferecendo. Mas se não quiser trabalhar, não precisa aderir. 40% em semiaberto? 40% no nosso semiaberto, hoje, recolhido. 60% trabalhando. É bastante. É bastante coisa. É bastante coisa. Mas 60% trabalhando é um número bem alto. 60% trabalhando é um número bem alto. Considerando a realidade deles, é um número bem alto. E para quem acha que eles não fazem nada, né? Por isso que é bom esse tipo de programa e a senhora poder estar aqui, né? Para passar isso, né? Para a população leopoldense também. Hoje, com o mundo virtual que a gente vive, muita gente escuta a gente de vários lugares, né? Entender isso. Nem todos estão ali. Ali é um ambiente, mas 60% estão na rua trabalhando. Exato. E retornam, mas cumprem, né? Já. Isso, praticamente 120 pessoas estão trabalhando e as outras estão tudo lá dentro, né? Exatamente. É um número bem significativo. Em torno de 80 pessoas ficam lá dentro o tempo todo. Claro, nós temos 70, aí as ligas 80. Internas, que nós chamamos, né? Nós precisamos de apenados que trabalham pela remissão, né? Nós temos na liga interna, a vara de execuções e a legislação permite que eles tenham redução de pena, né? A remissão de pena com o trabalho interno também. Então, nós temos apenados que estão ligados na faxina interna, a faxina do pátio, a faxina da galeria. Tem os apenados que são responsáveis por preparar a comida dos demais. Então, não estão totalmente desocupados, né? Nós temos vários também que trabalham internamente e é necessário. Né? Essas pessoas que trabalham ali, por exemplo, preparando a comida ou limpando a galeria, elas são necessárias para manter a ordem, né? Manter o ambiente. Não teria condições. Eu sei que tem em Sapucaia, não sei se tem em São Leopoldo alguma parceria com a prefeitura. São Leopoldo tem com os apenados trabalhando na capina e tal? Temos São Leopoldo, Sapucaia e Esteio. Esteio hoje é o município que, inclusive, que contrata o maior número de apenados. Daqui? Daqui de São Leopoldo. Esteio tem vários apenados. Mais ou menos quantos, assim, em torno de? Esteio, acho, se não me falha a memória, está em torno de 18. São 18 apenados, eu acho, trabalhando lá. Sapucaia, 2 e São Leopoldo, 2, hoje. Como é que a sociedade em si pode ter mais orientações para poder contratar os apenados? Chegam lá no presídio, conversam com vocês, ou vocês têm um meio de chegar nessas pessoas? Podem fazer contato conosco, né? Eu posso passar ali e deixar depois para o Palinha tanto o nosso telefone de contato quanto o nosso e-mail para contato também. Normalmente o primeiro contato é feito com a direção, com a administração. Eu acompanho sempre todas as reuniões, né? Apresento para os empresários. Até para direcionar quem é que pode atender. Exatamente. Né? Apresento para os empresários como é que funciona, é firmado um termo de cooperação com o Estado, com a SUSEP, né? Para trazer também uma garantia para esse empresário, colocar para eles a forma como nós trabalhamos, porque hoje nós fizemos todo um trabalho ali dentro de sensibilização, né? De controle e de acompanhamento. Esses apenados que estão trabalhando na rua, hoje, por exemplo, de manhã, nós realizamos a fiscalização do local de trabalho, de mais de 30 apenados. Né? De vez em quando nós deslocamos até, por exemplo, tem um grupo que trabalha em Esteio, né? Deslocam 2, 3 agentes com uma viatura, vão com os formulários
aonde esses apenados estão trabalhando e vão conferir se eles efetivamente estão trabalhando. Vai fazer a chamada ali. Fazer a fiscalização do local de trabalho. Hoje de manhã, por exemplo, nós realizamos em Esteio e Sapucaia. Isso é importante, o pessoal que está em casa, né, saber que os agentes não estão somente ali no instituto, no presídio, né, fazem esse monitoramento diário nos locais de trabalho, fazem chamada, né? Que Exato. Deu fulano, que deu Isso ciclano. traz segurança para o empresário, Claro. né? Traz segurança para o empresário. Nós temos também grupos de apoio com o psicólogo que são realizados pelo menos uma vez na semana, que são os grupos de justiça restaurativa, que ele chama, né? Onde ele trabalha toda a questão psicológica, trabalha para que esses apenados se mantenham firmes no emprego, né? Para que eles entendam o valor de um emprego e para que se mantenham ali. Então, é uma série de trabalhos que são feitos antes, durante e depois. Existem organizações que trabalham lá dentro, essas ONGs e... Nós contamos hoje com o apoio normalmente das igrejas. As igrejas nos apoiam muito e elas prestam assistência religiosa para os apenados. Aqueles apenados, nós temos algumas igrejas que vão ali uma vez na semana durante 1 hora e meia, né? E para aqueles apenados que se interessam, elas prestam assistência religiosa. Igrejas de cultos diferentes? Sim. Cada um tem escolha a sua. Exatamente. Né? Dentro dos servidores que estão lá, vocês têm alguma reciclagem periódica do trabalho que vocês fazem? Provavelmente alguma coisa de esforços físicos também. Existe esse... Existe. Nós temos Como é que a funciona escola nesse do sentido? serviço penitenciário, né, que ela é responsável pelos cursos, não só o curso de formação, mas os cursos de reciclagem, atualização, aperfeiçoamento. Nós temos também os chamados TAF, que são as provas de condicionamento físico. Inclusive foi realizado agora no mês passado, né, onde os servidores são incentivados a participar e para que mantenham, né, o condicionamento físico, que é importante para a nossa profissão. Existe alguma atividade de condicionamento físico regular? Não. Não, Cada daí um é por faz conta por do sua servidor. Exatamente. Tomara que não, né? Então a gente já sei qual é. Diretora, a gente estava falando antes de entrar no ar aqui que é importante. Semana retrasada, né? Teve o comandante Alessandro Goy, né? Aqui do 25º BPM, ele esteve aqui e a gente chegou a mencionar essa vinda do comando para o Senai, que fica ao lado do presídio, né? Que isso, né? Ajuda, não ajuda, enfim, para a senhora, assim, um olhar da diretora. Sim, nós ficamos muito felizes em receber a notícia, né? Para o pessoal que não sabe, aqui na Teodomiro Porto da Fonseca, o presídio, o Senai era ao lado, né? A escola de formação de jovens, e agora ali vai ser o batalhão, 25º BPM vai se instalar ali, né? Vai se instalar duas ali. Divisas do presídio vai fazer divisa com o batalhão, né? Exato. Isso. Que isso isso auxilia, né? O lado... Quem entra lá do direito e os fundos. E os fundos, Isso aí, exatamente. Para nós é muito positivo, Palinha. Muito positivo mesmo, porque aproxima, né? Eu acho assim, a São Leopoldo, foi uma das coisas que me surpreendeu, e surpreendeu de maneira muito positiva, a integração que as forças de segurança têm no município. É grande mesmo. É muito grande. Entrevista direto eles aqui. Sabe? Eu me senti muito acolhida quando eu cheguei no Instituto Penal de São Leopoldo, né, por todas as forças de segurança. E hoje, agora há pouco, até inclusive antes de sair, de vir para cá, eu liguei para a Guarda Municipal, para o diretor da Guarda, solicitando um apoio, e eles prontamente. Então, isso vai nos aproximar ainda mais da Brigada Militar, né, que são parceiros. A gente tem também trabalho ali de inteligência, que é feito a nível do SUSEP, inteligência de brigada, então é importante. E, com certeza, vai trazer reflexos na nossa questão de segurança do presídio, né? Porque vai modificar, o ambiente vai modificar com a presença da brigada ali. Mas eu vejo um olho como... a menos que vai precisar. E o próprio apenado, né? Exato. Não vamos, né? Ele sabe que, poxa, agora aqui do meu lado tem um batalhão. Pois é, isso que eu estou falando, é um olho a menos. Do exército. Precisa, né? Não, é importante, claro que a gente hoje, eu nem lembro quantos anos temos aqui o Instituto Penal, né, de São Leopoldo, quantos anos tem o Instituto? O prédio é de 1940, não sei dizer ou com seja, certeza. né, não tinha nenhuma fuga e 80 algumas anos, coisas, né, eu lembro, teve um apenado, eu acho que morreu, não me lembro o ano que foi, eu ainda estava no jornal, mas tu não vê nada assim de tão
precisa ter, né, cercado, ou não pode estar ali. Não lembro disso, porque atualmente, foi super bem seguro. Com as direções, né, hoje no comando da senhora, né, mas super bem seguro, assim, não há relato de nós não tivemos motim ou algo assim, né? Não. Eu acho que importante ali ser o cercamento eletrônico. Isso é um meio mais ágil de verificar o que está acontecendo, principalmente nos muros ali da saída. E nós temos um cercamento bem bacana, que é da Guarda. Da Guarda. Teve ou tem um projeto para o cercamento eletrônico do próprio presídio ali. Sim, teve, eu acho. Ali faltam, eu acho que detalhes. Eu sei que isso já apareceu lá no Concerto. Tem detalhes que está faltando, tipo de câmeras, para poder realmente verificar ter a noção quem é que está saindo. Tem câmeras muito boas, outras não, Sim. né? E se tu botar o cercamento eletrônico e pegares alguém querendo fugir, ele volta para o... Terminou o semiaberto. Volta para o fechado. Ele volta para o fechado. Então, isso ali seria importante também e é uma coisa bem barata. Não é tão caro assim o cercamento eletrônico. Sim. Acho que a sociedade se mobilizando melhora muito a situação de vocês lá. Aliás, isso, diretora, desculpa, eu até ia falar assim, né, esse engajamento, né, dos empresários, da sociedade civil, também o poder público, né? Isso hoje, pelo que a senhora já relatou aí em relação aos empresários, né, mas até a senhora citou um distância, né? Precisamos de mais empresário engajado nesse São projeto. Leopoldo, com certeza. Empresários de São Leopoldo. Inclusive, o caminho disso tudo pode ser via Concerto. O Concerto pode receber recursos do empresário que invista em determinadas situações do presídio ou da segurança pública. Por isso que existe o Concerto, né? Perfeito. Então, nós do Concerto, que eu faço parte também, a gente recebe recursos públicos, eles não precisam dar diretamente, porque nós precisamos prestar conta ao Ministério Público também. O recurso que nós recebemos e o recurso que a gente repassa conforme os projetos de cada entidade. A gente fez algumas coisas para o presídio, estamos fazendo agora para o Corpo de Bombeiros, vamos trabalhar junto com a mobilização lá de fazer o quartel realmente funcionar, que aí tem que ser por etapas, porque é um trabalho muito grande que vai ser feito. Parece que ali um movimento em torno de 300 pessoas. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Do 25º. Exato. Aí tem os abrigos para o pessoal que permanece à noite. Também tem que ter o lado masculino e feminino. Não dá simplesmente para chegar ali e ocupar o espaço. Precisa adaptar ele para que presente o projeto, né? Espaço para que possamos dar um bom trabalho aos servidores, né? Condições de trabalho. Né? Também, né? Bom, 14 horas e 26 minutos, passa rápido. Nossa, diretora, passa rápido, né? Alguma novidade além da unidade, que eu sei que a senhora está ali sempre empenhada e eu sempre incomodando ela, né? Alguma outra novidade que a senhora está... Ou uma meta, né? Para a senhora, assim, não, quero fazer isso, né? Ainda nessa unidade. Primeiro que não é incômodo para a linha, muito pelo contrário, para nós é um prazer e vocês, assim, de maneira muito positiva, têm nos auxiliado, né? Só essa questão de levar informação para a sociedade, para nós é importantíssimo. Eu quero quebrar o protocolo aqui. Muito obrigada. Para a diretora, parabéns, para a senhora e para todas as meninas. Obrigada. Né? Quebrou o protocolo, né? Obrigada. Que é importante, né? Dar os parabéns para essa... Vou levar para as colegas, com certeza. Eu falei para elas hoje de manhã que eu vinha representá-las no programa do Berlinda, né? Elas ficaram muito contentes, assim, porque realmente nós trabalhamos num ambiente predominantemente masculino, né? Então, é diária a nossa luta para poder fazer parte, para poder exercer a função como tem que ser, né? Mas as pessoas que estão ali, principalmente as colegas aqui, posso falar com propriedade das colegas de São Leopoldo, né? E a gente tem conseguido exercer um bom trabalho, todas ali. Parabéns, diretora. Obrigado, Fernanda Camargo, diretora do Instituto Penal aqui de São Leopoldo. E também fica o exemplo, né, para jovens, né, mulheres que queiram seguir a carreira, né, de agente penitenciário, policial penitenciário. Penal. Policial penal hoje é o termo correto, né? Tá aí. Se inspirar aí na diretora Fernanda, né, pelo excelente trabalho. É possível, viu? A mulher é possível estar onde ela quiser, né? Tá mais um exemplo. Hoje de manhã teve aqui a delegada
Michele Arigoni, né, da DEAN aqui de São Leopoldo. Então, vocês estão todas de parabéns. Fica o meu abraço. A senhora sabe que pode contar sempre com a Berlinda. Uma galera aqui, tem mais de 100 pessoas na nossa rádio nos acompanhando. Tem uma galera aqui, a Andresa também. Parabéns para a Andresa, né? Até esqueci, a Andresa tinha que fazer parte desse programa hoje, né? Hoje, né? Mas parabéns a ela também. E ela está dando parabéns para a senhora, assim, pelo obrigada. Trabalho. E parabéns a todos. Pode contar sempre comigo. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. Da mesma forma, nós estamos sempre à disposição. Como curioso, a gente teria condições de fazer uma visita ao presídio? Com certeza, com certeza. Só agendar. Nós, inclusive os empresários, assim, quando eu converso com os empresários, eu costumo convidá-los a conhecer a nossa realidade, né? Conhecer, saber como funciona o sistema. Acho que isso é importante. Né? Então, a instituição, por exemplo, o nível de Concepro, quiserem fazer uma visita, verificar quais são as nossas condições, ver como é que está funcionando, aprender um pouco mais, conhecer as pessoas que estão fazendo parte do trabalho no dia a dia ali, será um prazer receber vocês. Acho que é importante, dica, né? Nós, Importante. sociedades, conhecer aquilo que vocês estão passando, pode surgir ideias Com certeza. de melhorar e de ajudar. Como podemos ajudar? Exato. Acho que é importante. Até para a sociedade entender, né? A Sim. sociedade entender como é que funciona, né? Essa engrenagem. E a gente está falando de pessoas, eu reforço isso, né? E não é para elas estarem ali. É para elas estarem aqui, né? Prepará-las para devolvê-las para a sociedade. Para devolver. Mais uma vez, obrigado, viu, diretora, pela presença. Nós que agradecemos. Sérgio, Boa pauta. eu sabia que Esperamos vocês que a iam gente gostar, que vocês iam gostar da consiga pauta. melhorar mais a nossa sociedade. Eu vou até levar essa situação lá para o Concerto também, para nós fazermos uma visita a vocês lá, Será um ver prazer. a situação e também outros empresários quiserem fazer, Com certeza. como podemos ajudar. Eu acho que toda a colaboração do empresário para dentro do Concerto, que o Concerto consiga ajudar a segurança pública, é melhor para todos nós. É muito positivo. O diretor até sugerindo aqui, o Sérgio também, o Sérgio está em todas, né? É do Conselho, é do Concepro e também é diretor do Sindicato dos Contadores, do Vale dos Sinos, aqui também da Confederação, né? Confederação Nacional das Profissões Liberais. Aonde passam muitos empresários que, de uma certa forma, né, quem sabe dar uma palestra lá para esses empresários, né, para tentar entender como é que essa engrenagem, como é que funciona, para tentar, de uma certa forma também. Organizar um encontro com esses empresários para que a gente possa fazer um bate-papo, Olha né? aí. Apresentar para eles o nosso trabalho, para que eles saibam como funciona, quais são as possibilidades, quais são os benefícios da mão de obra prisional. Olha só. Isso é muito importante, a gente esclarecer os benefícios da mão de obra prisional. Sim. Viu? A São vários. Berlinda abriu um canal aqui. Olha, a gente fica feliz. importantíssimo. Eduardo Werneck, obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Boa pauta, Diretora, né? muito boa pauta. Feliz Obrigada. Dia da Mulher mais uma vez. Muito obrigada. E eu também agora tô saindo de férias pelas próximas 5 semanas. Um mês de férias. Vai andar de... Pode. Vai né? andar de navio por aí. E nós continuamos aqui, né? Continuamos Estamos por aqui, aí. mas merecidas férias, né? Onde Aproveite. puder, eu escuto lá. Ver se está presente Isso por lá. aí. Se eu estiver na Itália, lá se lembra eu me de nós. lembrar. A gente está fechando aqui o Berlinda em Foco desta quarta-feira. Lembrando, em seguida, essa entrevista está lá no nosso canal do YouTube. Também a gente vai ter uma matéria. Lembrando, hoje, né, às 17 horas, tem a caminhada aqui das mulheres, organizada aqui pelas secretarias e tal, né? Manifestações, né, das mulheres aí, guerreiras, e também tem uma matéria ali muito interessante ali, né, como buscar ajuda em violência contra a mulher. Então a gente colocou ali alguns canais que as mulheres podem ligar, e isso também é muito importante. Lembrando ainda e agradecendo os nossos parceiros aqui, a Ponto.com.net, também com a gente o Sicredi, o Sesc São Leopoldo, a Par Consultoria e Assessoria, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, também a Percom Contabilidade, a Rede Rissul Macromix e o Consórcio Operacional Leopoldense Coléu. Falando em consórcio operacional, lembrando que a passagem hoje mulher não paga. Aqui em São Leopoldo também um avanço, né? Uma conquista, apenas um decreto de lei, né? Mas o pessoal vai batalhar a lei para virar lei. No dia 8 de março, as mulheres vão pagar passagem aqui em São Leopoldo, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima.